Fala pessoal, no vídeo de hoje vamos falar sobre os fenômenos químicos. Mas antes de falarmos propriamente sobre fenômenos químicos, vamos falar sobre o conceito de matéria, que é super importante para a gente compreender as transformações que acontecem com ela. Conceitualmente falando, matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. E aí quando a gente olha ao nosso redor, praticamente tudo pode ser considerado matéria, uma vez que vai ter massa e ocupar um lugar no espaço. Um erro muito comum é que às vezes as pessoas pensam, por exemplo, que o gás ele não tem massa e nem ocupa um lugar no espaço. Se você pegar um botijão cheio e outro vazio, você vai perceber que o peso deles é diferente. Isso daí é um indicativo de que aquele gás contido ali dentro, ele tem massa e ele também ocupa um lugar no espaço. Mais uma vez reforçando o conceito de matéria. Então, pessoal, relembrando, matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa um lugar no espaço. Tem massa é matéria. Ocupa um lugar no espaço é matéria. Além disso, pessoal, toda e qualquer mudança que ocorre com a matéria, ela pode ser considerada um fenômeno. Esses fenômenos eles podem ser divididos em dois tipos: os fenômenos químicos e os fenômenos físicos. Os fenômenos físicos, pessoal, eles já foram falados em um outro vídeo. Caso você ainda não tenha visto, basta você clicar no card aqui acima ou no link que vai estar na descrição aqui abaixo e você vai ser direcionado para esse vídeo. E para quem ainda não viu o vídeo, nós iremos fazer um pequeno resumo aqui para você sobre fenômenos físicos. Nos fenômenos físicos, pessoal, a substância que constitui a matéria, ela não sofre transformações. Assim sendo, sua forma, tamanho e aparência elas podem até mudar, mas a sua composição ela não muda. Ou seja, forma, tamanho e aparência eles podem até mudar, mas os ingredientes que compõem essa matéria, eles não mudam em nada. Nas próximas imagens, nós iremos visualizar alguns exemplos de fenômenos físicos acontecendo. Temos aí nessa imagem uma lata sendo amassada. A lata, pessoal, como a gente bem sabe, ela é composta de alumínio. Mas não é porque ela simplesmente foi amassada que ela vai deixar de ser feita de alumínio. Assim como o sorvete. O sorvete tem ingredientes aí na sua composição que simplesmente não irão ser alterados simplesmente porque ele está derretendo. Só a forma que está sendo alterada. Assim como o papel, que é feito de celulose, ele não vai mudar a sua composição simplesmente porque a gente está amassando. Ou seja, aqui nós temos novamente um exemplo de fenômeno físico acontecendo. E por último dos exemplos, tem um milho estourando e virando pipoca. Podemos ver aqui que as mudanças elas são apenas na forma, tamanho e aparência desse milho, mas os ingredientes eles não mudam. Já nos fenômenos químicos, pessoal, vai ser totalmente diferente. Nos fenômenos químicos, pessoal, a gente tem como principal característica que a composição da matéria ela vai passar por mudanças. Depois que o fenômeno químico aconteceu, os ingredientes eles serão diferentes. Isso vai ser fácil da gente perceber, porque quando um fenômeno químico ele acontece, ele acaba deixando alguns sinais, algumas evidências que mostram quando esse fenômeno está acontecendo. Uma dessas evidências é o que a gente vai ver agora. Um dos principais exemplos de quando um fenômeno químico está acontecendo é a mudança de cor. Então é normal, quando um fenômeno químico ele aconteça, ele vai mudar a cor daquela matéria. Então fiquem ligados que sempre que acontecer uma mudança de cor, é sinal de que ali está acontecendo um fenômeno químico. Como vemos nessa imagem, o papel ele era branco, mas ao ser queimado ele muda sua coloração. O papel, pessoal, ele é feito de celulose, mas ao ser queimado ele vai dar origem a fuligem e gases, ou seja, produtos totalmente diferentes diante da reação acontecer. Por isso, então, a gente considera isso como sendo um fenômeno químico, que vai mudar a coloração, mas muda também a composição dessa matéria. Outra evidência de quando um fenômeno acontece é a liberação de energia na forma de calor ou de energia luminosa. Outro exemplo é a liberação de gases. Liberação de gases é outra evidência de quando ali está acontecendo um fenômeno químico. E por último, falando aí das evidências, nós temos então a formação de um sólido, ou que a gente chama também de precipitado. Então sempre que ao final da reação acontecer o que a gente chama de um precipitado, a gente vai considerar isso como um fenômeno químico. Fenômenos químicos, pessoal, eles podem ser entendidos também como reações químicas. E para a gente entender melhor isso, vamos ver outros exemplos de quando um fenômeno químico está acontecendo. Nesse exemplo, vemos um prego.
A maioria dos pregos, em geral, ele é composto por ferro. Esse prego, pessoal, ao entrar em contato com oxigênio, ele vai passar por um fenômeno químico que a gente chama de oxidação. Ao final desse processo, ele vai dar origem a um produto que a gente chama de trióxido de ferro, ou popularmente chamado de ferrugem. Então percebam, antes eu tinha o ferro, e quando o oxigênio entra em contato com esse ferro, ele vai dar origem a um outro produto que a gente chama de ferrugem. Como forma de evitar que a oxidação ela aconteça, é que a gente muitas vezes na nossa casa a gente passa tinta em materiais de ferro, principalmente portões, grades, entre outras coisas que são compostas de ferro. A gente acaba passando essa tinta justamente para evitar o contato do oxigênio diretamente com o ferro, para evitar que a gente tenha como produto final a ferrugem. Outro exemplo do nosso cotidiano é o amadurecimento de frutas. Durante o amadurecimento de frutas, pessoal, várias reações químicas elas estão acontecendo e farão com que esses ingredientes de uma fruta verde, eles mudem, fazendo então com que seja alterado o sabor. Além disso, além do sabor, outras reações químicas e físicas vão estar acontecendo. E aí a gente vai ter então a mudança na coloração dessa fruta e também na textura dela. Então os ingredientes eles são alterados. É por isso que a gente está falando então que a gente tem um processo de fenômeno químico acontecendo. Porque antes eu tinha certos ingredientes que passaram por mudanças e ao final eu vou ter produtos totalmente diferentes. Vale ressaltar, pessoal, que muitas vezes fenômenos químicos e físicos eles acontecem simultaneamente. Por mais que a gente veja nesse vídeo de forma isolada, mas em geral eles podem acontecer sim simultaneamente. A mesma coisa vai acontecer, pessoal, quando essas frutas elas começarem a apodrecer, levando aí um processo que a gente chama de decomposição. A decomposição, pessoal, nada mais é do que um fenômeno químico. Um fenômeno químico que vai fazer com que aqueles materiais eles sejam decompostos e ao final do processo a gente vai ter então a separação do que antes era tudo junto em compostos mais simples. E para finalizar, pessoal, aqui a gente tem um resumo sobre as evidências, que são elas: mudança de cor, liberação de gases, liberação de energia e formação de um sólido. Lembraram lá? Mudança de cor, liberação de gases, liberação de energia e formação de um sólido. Sempre que uma dessas evidências acontecer, é sinal de que ali está acontecendo um fenômeno químico e não físico. E é isso, pessoal. Qualquer dúvida ou sugestão, deixa aqui seu comentário. E é isso, pessoal. Um forte abraço e te espero no próximo vídeo.